Olá, gente! Estamos de novo retornando para continuar os estudos das apostilas dos livros do estudo avançado, estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje a gente vai trabalhar em cima do roteiro 3, que é intitulado As Religiões Não Cristãs 2. Quais são essas religiões que a gente vai ver hoje? A gente vai falar tanto do taoísmo, do confucionismo, do islamismo, do zoroastrismo, do shintoísmo e das religiões primais, que são as religiões primitivas. Então vamos começar pelo taoísmo. O taoísmo, a origem da palavra, vem da palavra Tao, que significa caminho. Ele teve origem a partir das ideias do mestre chinês Lao Tse, que também significa velho mestre. Lao Tse, ele nasceu entre 550 e 604 a.C. e ele foi contemporâneo de Confúcio, que também deu origem a outra religião que a gente vai falar posteriormente, que é o confucionismo. Basicamente, Lao Tse, ele pregava a necessidade da bondade no coração humano como uma condição de felicidade. O que é a Bíblia do taoísmo? Basicamente, é o Tao Te Ching, que prega que existem três caminhos, que é o Tao como o caminho da realidade íntima, o Tao como o caminho do universo, da norma e do ritmo da natureza, e o Tao como o caminho da vida humana. Na verdade, o Tao, que é o caminho, ele tem um simbolismo de ser o todo. Tanto que muitas vezes ele é chamado de o grande Tao. Como se fosse o ambiente, o relacionamento que a gente tem com as pessoas, o ambiente da natureza, o universo, o nosso ambiente espiritual. Então, é como se nós vivemos no Tao e quando morremos, nós retornamos ao Tao. Então, ele pode ser entendido como um caminho que é inserido no espaço-tempo de uma vida. Ele não é só o local, mas ele também é o tempo onde as coisas acontecem. O taoísmo, na verdade, ele não é basicamente exclusivamente uma religião. Na verdade, é considerado como uma doutrina, porque ele engloba todo um sistema filosófico, ou seja, um estilo de vida, uma forma de viver. Então, ele é considerado um sistema filosófico de crenças politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, que procura unir os elementos místicos do culto dos seus antepassados com rituais tanto de exorcismo, alquimia e magia. Então, ele tem três pilares principais do taoísmo, que é o caminho da vida, é o estilo de vida que você tem, baseado nas escrituras sagradas, que são escritos dos seus antepassados, e nos mestres que alcançaram uma certa iluminação e eles o servem como orientação. Eles acreditam, como dissemos, em vários deuses, então eles têm muitas deidades, né, que na verdade cada deus, cada deidade, ela expressa a energia da natureza. Então esses deuses eles vão variar de região para região onde o taoísmo é praticado, dependendo daquela cultura da região. Lembrando que o taoísmo é uma religião muito antiga e como é uma filosofia, um estilo de vida, ela é incorporada na civilização chinesa. Então, culturalmente, a partir do taoísmo, que está onde toda a civilização ela acredita no taoísmo, a partir daí que surgiram várias outras ramificações de doutrina ou de religiões, dentre elas o confucionismo. Depois a gente vai ver mais à frente o shintoísmo, que está no Japão, mas que ele teve uma origem também no taoísmo, e outras religiões orientais. Lembrando que essas religiões que a gente está trabalhando nessa aula hoje, basicamente são todas do Oriente.
E os principais deuses do taoísmo é o venerável Senhor Celestial do princípio inicial, que é o grande Tao, o venerável Senhor Celestial do tesouro do Espírito, que é baseado nas Sagradas Escrituras, e o venerável Senhor Celestial do caminho da virtude, que é baseado nos mestres. Esses são os principais deuses taoístas e dentre eles tem vários outros deuses. A gente vai deixar aqui no card um link para vocês acessarem um vídeo bastante interessante da Sociedade Taoísta no Brasil. Se não me engano, se eu estiver errado, vocês me perdoem. Mas que é em São Paulo, que está sediado em São Paulo, onde tanto um sacerdote e o presidente da sociedade, eles falam sobre como é a prática taoísta, como é que é a filosofia, de forma muito didática, porque assim, o taoísmo e as religiões orientais em si, elas são muito distantes da nossa realidade. Então, consequentemente, a gente tem uma certa dificuldade até de entendimento e de visualização quando a gente fala. E lá mostra as imagens tanto do templo, das práticas corporais, do altar e dos cultos dele, que facilitam o entendimento para a gente que é mais leigo. Tá? No altar taoísta, por exemplo, onde tem esses deuses, eles acreditam que o altar ele tem, e nesse vídeo especificamente eles falam bastante disso, que o altar ele tem que ser alimentado, e alimentado com as nossas energias, tanto provenientes das nossas orações, quanto dos mantras, dos incensos e das canções que são emanadas em direção a esse altar taoísta, justamente para a energia enraizar nesse altar. E porque a representação desse altar para os taoístas é que é uma janela que vai conectar as forças espirituais de nós com a força espiritual da divindade. É como se fosse uma janela de ligação entre ambas as forças. Então ele é tanto alimentado com esses mantras, com as canções, com os incensos, quanto também deve ser alimentado através das frutas, de grãos, de elementos provenientes da terra e de alimentos provenientes da água, como chá e como a água propriamente dita. A filosofia taoísta, ela contempla também artes taoístas, artes corporais, como forças oraculares, que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, as canções e os mantras, que são as comunicações com a divindade, como eu acabei de dizer, e as artes corporais propriamente dita, que são as artes marciais, como o Tai Chi Chuan, os exercícios corporais vinculados, ligados com a respiração, como o Qigong, que vão trabalhar a energia interna, e vários tipos de meditação. Aí tem meditação guiada, meditação direto no vazio, com foco na respiração e vários tipos de meditação. No livro A Caminho da Luz, que a gente vai colocar, nesse livro deixa bem claro que antes de Lao Tse, outros missionários enviados ao planeta por Jesus lançaram as bases da organização religiosa da civilização chinesa. Lembrando da aula anterior, para quem não viu, a gente falou que antes de Jesus vir à Terra, ele mandou vários emissários em vários pontos do globo. Então não houve uma região e que não foi contemplada com os ensinos de Jesus ou com as ideias provenientes dos emissários que foram enviados por Jesus. E muitos deles tiveram o intuito e o objetivo de preparar o terreno para quando Jesus viesse, ele pudesse, as pessoas estarem preparadas para receber os seus ensinos. Dentre esses missionários, teve Forri,
Lao Tse, Confúcio, Maomé e vários outros emissários. Pós-Jesus, teve Francisco de Assis e outros emissários que a gente relembrou e falou lá na primeira aula da evolução do pensamento religioso. E antes de Lao Tse, inclusive a civilização chinesa, que a civilização chinesa ela não recebeu diretamente os ensinos do mestre, mas ele recebeu esses emissários celestes que fizeram a base dessa cultura chinesa, receberam os mesmos ensinamentos que Jesus veio dar, mas através dos seus emissários, que no caso, Forri primeiramente, depois Lao Tse, que foi o fundador do taoísmo, e posteriormente Confúcio, que também ele desenvolveu o confucionismo, que foi posterior e concomitante ao próprio taoísmo, uma vez que ele foi contemporâneo de Lao Tse. Tem um trechinho do Caminho da Luz, que é bem interessante, vamos ler aqui. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos que passaram do pretérito remotíssimos aos estudos posteriores. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouquinho de Forri. Tem um documentário que vale muito a pena a gente assistir, o card vai estar aqui, que fala da história de Forri, fala de Confúcio e falando justamente que Forri, quando ele veio, aqui deixa bem claro que as raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe, ou seja, eram os terrícolas, ou seja, para quem não assistiu a primeira aula, aqueles espíritos provenientes da evolução de Darwin, aqueles espíritos bem primitivos que vieram dos macacos e começaram a se desenvolver, que é considerado a raça que é considerado os terrícolas, a raça adâmica é aquelas provenientes de Capela. Esses espíritos provenientes desse mundo superior, eles ainda não haviam ingressado no planeta Terra, só havia essa tribo primitiva, que eram os terrícolas. E Jesus, ele encaminha alguns emissários celestes, que é encaminhado durante todas as épocas, para ajudar esses espíritos a avançarem mais rapidamente. E quando ele encaminha Forri, ele, segundo a história e os escritos, ele vivia na região da Índia, era um grande sábio e ele veio justamente no momento onde a civilização ela não estava organizada como é organizada hoje. Então, não existia essa ideia de família, de seio familiar. As pessoas eram muito brutalizadas e a parte intelectual era muito precária. Tanto que foi mérito de Forri, inclusive, a orientação desses espíritos, desses grupos, esses habitantes, eles orientarem esses habitantes, ensinarem a usar armas de cunho de metal para a caça, para a pesca, entendeu? Para a própria sobrevivência. Então eles não tinham conceito de famílias, eles exploravam aquele local, as caças, eles não tinham como conservar a carne, as vísceras, então eles matavam, comiam o que aguentavam comer daquela caça, daqueles animais, e deixavam os dejetos e os restos que eles não conseguiam ingerir, vísceras e não sabiam armazenar, e deixavam no local mesmo. E assim ia, como um povo extremamente primitivo, sem aquela organização estrutural de família, de líder tribal, nada do tipo. Foi Forri que deu essas primeiras noções de liderança, de organização da civilização, tanto do seio familiar quanto do seio propriamente grupal da tribo, certo? E continuando o texto aqui, pra gente entender bem legal, eu achei fantástico esse trechinho,
particularmente eu amo A Caminho da Luz, acho que um dos melhores livros. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, dos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimos aos estudos posteriores. Nesse videozinho do Conhecimentos da Humanidade, que eu também é um canal que eu adoro do YouTube, os meninos falam de Forri e falam justamente que, assim, muito provavelmente Forri, o Rio Amarelo, é um rio famoso na China e que parece que surgiu, ele teve uma visão com um dragão emanando e saindo do Rio Amarelo, onde esse dragão, ele mostrou os trigramas. Trigramas são desenhos baseados na teoria Yin e Yang, que é um traço completo e dois cortados, né, tracejados. E que a combinação desses trigramas formaria o que eles chamam de Xing. E que a partir do momento que você faz uma pergunta a esse trigrama ele lhe dá uma resposta. E foi Forri, a partir dessa visão mediúnica, vamos dizer assim, que recebeu essa orientação de como montar esses trigramas. Gente, lembra que isso tá no livro A Caminho da Luz, espírita, tá? É tão interessante que eu achei que isso. E aí, que funciona como oráculo. Lembra que eu ia falar do oráculo depois? Então esse oráculo, que hoje funciona na medicina oriental dessa forma, é como se fosse, como se fosse, eu vou usar um termo chulo, como se fosse tipo um tabuleiro, onde tem vários trigramas, e são no total 64 trigramas, e a combinação desses trigramas, ele acaba passando uma mensagem, porque cada trigrama ele tem um simbolismo. E aí você tem ou 3 moedas ou 50 varetas. E aí você você mentaliza uma pergunta para esse trigrama, e esse trigrama, a partir da forma como as moedas caem ou como a forma que as varetas caem, eles vão selecionar alguns trigramas e depois o consulente ele vai interpretar o que significa aqueles 3 trigramas, o resultado do trigrama encontrado como sendo a mensagem, a resposta à sua mensagem. Aí você fala, isso oráculo não existe, isso não funciona. Pois é, mas está no Caminho da Luz falando exatamente isso, que o compilador de ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo, ou seja, antes da raça adâmica chegar, aos estudos posteriores. Ou seja, hoje em dia, os taoístas, eles aplicam esses trigramas justamente quando você busca uma solução de algo, uma resposta que você ainda não encontrou. No card a gente vai colocar uma entrevista no programa da TV Mundo Maior, em que o entrevistador ele faz uma entrevista e ao final da entrevista, questionando justamente sobre o I Ching, que é esse jogo desse trigrama, né, esse oráculo, essa forma oracular de ver as coisas, e que justamente com o presidente da Sociedade Taoísta do Brasil, que é o Wagner Canalonga. E ao final ele faz uma representação de uma pergunta e dá a resposta. É muito interessante. E você vê claramente, e apesar da linguagem dele ser diferente da nossa espírita, que aquilo que há é um campo magnético onde a sua não tem interferência mediúnica. Se você está pensando que o espírito, ele vai e manifesta, não tem interferência mediúnica, é simplesmente uma lei, que é um eletromagnetismo, daquilo que você está pensando, o seu impulso interfere no campo magnético do consulente. Para isso, o consulente ele tem que estar muito afinizado e muito aberto para fazer uma leitura imparcial. E uma vez que há um desajuste do consulente, daquela pessoa que está fazendo a leitura, ela pode interferir magneticamente no resultado da consulta.
E você, a sua energia mais é do consulente, totalmente aberta, você gera um campo eletromagnético que vai determinar a forma como a moeda ou as varetas vão cair, determinando então o resultado, a leitura do trigrama. Então é muito interessante, vale a pena quem ficou curioso assistir e vendo claramente que são coisas do magnetismo que hoje ainda, que como diz aqui no A Caminho da Luz, que ficou para os estudos posteriores, ou seja, a gente ainda não tem total entendimento, mas mostra que a nossa capacidade anímica, ela atua de forma preponderante no ambiente que a gente está. Então, lembra que a gente sempre fala assim, o pensamento e tuas palavras viram realidade. Então, exatamente, aquilo que eu penso gera uma onda eletromagnética que caminha comigo permanentemente e isso vai influenciar o meio que eu estou, as pessoas que eu estou, inclusive os meios que eu estou. E agindo de forma coerente, tem como também a gente absorver ensinos bastante interessantes disso. É lógico que não é para servir de consultas absurdas para o que eu vou vestir mais tarde. Ele não é utilizado, o I Ching, de forma vulgar. Ao contrário, é quando você buscou através dos seus mestres, através dos livros sagrados, através da autorreflexão, da oração, do culto ao mantra, através de todos os meios, você buscou aquela resposta e quando você não encontra essa resposta por si só, você usa esse meio oracular que nada mais é uma reflexão da sua própria energia. Então, a resposta vem por meio da sua própria energia. Eu achei isso muito interessante quando eu vi, achei assim muito lógico, sabe? E vendo claramente o quanto que a gente tem que estudar ainda, quando a gente acha que a gente entende tudo de espiritismo, e o quanto que tem de nuances ainda, e que às vezes o nosso próprio preconceito, e a gente julga que não existe, né? Terminando o trechinho de A Caminho da Luz, fala: Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições do conhecimento espiritual. I Ching, gente, é um livro que são escritos que foram deixados a partir de Forri, tá? Seus símbolos representam as características de uma ciência altamente evolutiva. Esses símbolos, gente, são esse tracejado, que um significa Yang e o outro significa Yin, que é um tracejado cortadinho e o outro é uma linha reta, tá? Representa Yang e Yin. E seus símbolos representam as características de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Gente, isso é frase de A Caminho da Luz, tá? Falando do oráculo do taoísmo, tá? Não é de Charlene. De tão interessante que eu achei isso. Então, vai ficar bem grifado. Então, seus símbolos representam características de uma ciência altamente evolutiva, revelando os ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica, que foi trazida para a Terra antes das raças adâmicas pisarem aqui. E que hoje ainda são aplicadas e pouco entendidas ainda pelo nosso meio. De tanto que assim, é enviado mesmo da espiritualidade. Tanto que a gente ainda tem para aprender. Terminando, gente, Lao Tse, ele foi um elevado mensageiro do Senhor para os povos da raça amarela. Suas lições estão cheias de perfume da mais requintada sabedoria moral. Como porta-voz de Jesus, ele desenvolveu uma filosofia religiosa avançada e superior, pregando o caminho, preparando o caminho para os ensinamentos de Jesus, que viria 6 séculos depois trazer à humanidade. Então, Lao Tse foi um precursor dos ensinos de Jesus. O taoísmo, a partir do taoísmo, derivaram outras religiões. E o próprio ensino, a filosofia taoísta, deu margem a desenvolvimento de outras religiões, como o confucionismo, o próprio budismo, tem a teoria dos 5 elementos que também se mistura no taoísmo, a alquimia, os cultos ancestrais. À medida que o taoísmo se espalhou pela população da China, seus ensinamentos se misturaram a algumas crenças pré-existentes, como a teoria dos 5 elementos, a alquimia e o culto aos ancestrais. Os seus sacerdotes trabalhavam com feitiços e poções com a finalidade de obterem maior longevidade.
algumas ideias taoístas foram também absorvidas pelo confucionismo e pelo budismo. Então é como eles acreditavam que o Tao, quanto mais você viver, mais sabedoria você vai ter, então a sua morte, você irá para um lugar melhor. Então eles cultuavam sempre a longevidade. Então por isso eles tinham meios alquímicos, tanto que foi a partir do taoísmo que se desenvolveu muitos descobrimentos de ervas, teve um desenvolvimento tanto científico quanto farmacológico e da própria medicina a partir da teoria da filosofia taoísta. Então houve esse desenvolvimento intelectual, tanto da farmacologia, desenvolvendo ervas e descobrindo o funcionamento de várias ervas para o bem-estar e para a saúde. Então aí a gente vê, quando a espiritualidade encaminha um emissário, na verdade ele está desenvolvendo várias formas, não só a parte moral, mas também a parte intelectual, ela é avançada, ela é estimulada junto com a parte religiosa. Tanto que aí através dos processos alquímicos, eles tentavam eles cultuavam tanto seus ancestrais, quanto eles buscavam ter uma forma, não de viver eternamente, mas de manter uma vida o mais longeva possível. A gente vai dar um intervalinho aqui e a gente continua no próximo vídeo. Continuando, a gente estava falando da busca da longevidade pelo taoísmo, né? E uma teoria pré-existente é a teoria dos 5 elementos, que também faz parte da civilização chinesa. Segundo ela, a nossa vida ela é baseada em 5 elementos principais e que a energia de cada elemento ela complementa e controla os elementos subsequentes. E esses 5 elementos eles são representados por elementos da natureza, emoções, sabores e várias outras interpretações baseadas nesses 5 elementos. A gente vai deixar aqui no card também um videozinho que fala bastante da teoria dos 5 elementos para ilustrar para quem quiser conhecer e entender. Tanto que essa teoria dos 5 elementos ela foi a base da medicina chinesa, entre elas a acupuntura. Então quem trabalha com medicina chinesa, quem já fez acupuntura, já ouviu falar da teoria dos 5 elementos, que é da terra, do fogo, do ar, do metal e da água. E aí a energia, a gente tem 5 órgãos principais, a energia de cada órgão, ela passa para o outro, e quando a gente tem uma falência de um órgão, isso repercute na falência do outro e assim por diante. Porque a busca da medicina oriental é o equilíbrio entre o yin e o yang. Quando há uma energia desequilibrada entre essas duas energias, gera doença, gera os conflitos, gera a infelicidade. Isso não só no âmbito corporal, gente, mas isso o desequilíbrio da natureza, gera um desequilíbrio climático, e isso vinculado ao Tao, ou seja, ao todo, certo? Um minutinho só. Vamos dar um corte. Um cortezinho aqui. Então, continuando. Muitas práticas da antiga medicina tradicional chinesa foram enraizadas no pensamento taoísta. A medicina chinesa, assim como as artes marciais chinesas, se fundamentaram em conceitos taoístas como o Tao, o Qi e o equilíbrio entre Yin e Yang. Então vamos lá. O Yin e Yang são duas energias diferenciadas e complementares. É aquele símbolo do peixinho escuro com a bolinha clara e o peixinho claro com a bolinha escura. Ou seja, um representa o Yang e o outro representa o Yin. As duas energias, elas têm que estar em equilíbrio. Isso quando a gente fala do nosso corpo, quando a gente fala da natureza, quando a gente fala dos interrelacionamentos pessoais e de nós com a natureza, nós com a espiritualidade, nós com nossas emoções e por aí vai. Ou seja, com tudo. A gente tem as duas energias que tem que estar em equilíbrio. Quando uma energia está em excesso, a outra está na falta. E uma energia não vive sem a outra. Então vamos só para clarear um pouquinho. É como se o Yang é a teoria da dualidade,
que o Espiritismo também fala bastante disso. O Yang representa a luz, o Yin representa a escuridão, a sombra. O Yang representa o calor, o Yin representa o frio. O Yang representa o homem, o Yin representa a mulher. O Yang representa a lógica, o Yin representa os sentimentos. Ou seja, são duas polaridades distintas, mas que se complementam. O calor sem o frio não existe. A luz sem o escuro não existe. A lógica sem a sensibilidade, ela adoece. Então, assim, nós todos temos que ter as duas energias de forma equilibrada. E a busca por esse equilíbrio é que gera a saúde, que gera o bem-estar, que gera a felicidade e a harmonia, certo? Muitas práticas da antiga medicina tradicional chinesa foram baseadas e são baseadas na filosofia, no pensamento taoísta. Então, a medicina chinesa moderna, assim como as artes marciais chinesas, se fundamentam nos conceitos taoístas, como no Tao, no Qi. O Qi é a energia que movimenta o equilíbrio entre o Yin e Yang, que eu acabei de dizer. A base do taoísmo está em 3 livros principais, que é os princípios do Imperador Amarelo, né? Que é Máximas Morais e Orientações do Imperador Amarelo, que foi outro sacerdote, que a gente vai falar mais à frente. O outro livro, que é o Livro de Aforismos Místicos, do Tao Te Ching. E o I Ching, antigo I Ching, que é baseado naqueles oráculos. Lembra que eu acabei de falar que Forri recebeu essa orientação, também chamado de Livro das Mutações. Quem foi o Imperador Amarelo? Foi um dos 5 imperadores chineses, reis lendários, sábios e moralmente perfeitos, que teriam governado a China. O Imperador Amarelo teria reinado entre 2698 a.C. a 2599 a.C. Ele é considerado o ancestral dos chineses da etnia Han. Conta a tradição que desde criança, Huangdi, que era o nome do Imperador Amarelo, era muito perspicaz, dotado de uma inteligência fora do comum e capaz de estabelecer raciocínios avançados sobre os mais variados temas. Durante o seu reinado, Huangdi interessou-se especialmente pela saúde e pela condição humana, questionando seus médicos sobre como a medicina era praticada. Então, a gente tem o livro do Imperador Amarelo, que é um livro clássico de quem trabalha com a medicina tradicional chinesa. Eu particularmente trabalho com acupuntura, que é o clássico do Imperador Amarelo, que explica os meridianos, como que a emoção gera o adoecimento dos órgãos. Então tem toda uma relação, tanto da questão da dieta, da interferência da dietoterapia, dos climas, dos efeitos climáticos, quanto das emoções gerando o adoecimento e a repercussão toda energética no nosso órgão físico, gerando o processo que ocidentalmente a gente chama de somatização dos sintomas, né? Quando na verdade é um adoecimento prolongado. Muito interessante a teoria dele. Depois tem o livro dos aforismos místicos, o Tao Te Ching. Esse livro é atribuído a Lao Tse, a sua escrita. Ele é traduzido pelo nome de O Livro do Caminho e da Sua Virtude. É um dos escritos chineses mais antigos e conhecidos. Ele foi escrito em torno de 600 anos antes de Cristo. Livro de provérbios relacionados ao Tao. Então ele fala sobre o Tao, a base do taoísmo, mas que acabou servindo de obra inspiradora para diversas religiões e filosofias, em especial o taoísmo, mas também o budismo chinês e até o budismo japonês, que é o chamado Zen budismo. E o último livro, que é o antigo I Ching, na verdade, que é chamado Livro das Mutações, que foi aquele onde está toda a sabedoria oracular. Tá? Inicialmente, ele foi um livro que só era chamado de I. Então, era o livro I, onde tinha essa sabedoria oracular baseada nos ensinos de Forri. Mas, a partir disso, tiveram várias outras publicações, sendo que a última
se não me engano, foi Confúcio que escreveu. Se eu tiver errado, me corrija aí, tá, gente? Mas, se não me engano, o último foi Confúcio que fez a escrita desse livro. E aí ele colocou I Ching. E aí acabou ficando hoje ocidentalmente conhecido como I Ching, o livro. Mas antes dessa publicação dele era só I. Tá? É um texto clássico chinês composto de várias camadas que foram superpostas ao longo dos tempos. É um dos mais antigos e um dos únicos textos chineses que chegaram até os nossos dias. Xing significa clássico. Foi o nome dado a Confúcio, a sua edição. Tô errada não. Antes, Confúcio era chamado apenas de I, que tem origem no ideograma, que é traduzido de muitas formas. No século XX ele ficou conhecido como mudança ou mutação, por isso o livro das mutações. O I Ching pode ser compreendido e estudado como um oráculo ou um livro de sabedoria. Na própria China, ele é alvo de estudos diferenciados, realizados tanto por religiosos quanto por eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta. Então, como a gente falou, o taoísmo ele é de natureza politeísta. As igrejas taoístas eles possuem panteões com as divindades, varia, como a gente disse, de região para região, e esses panteões incluem as principais divindades deles, que é o Laozi Zhang Daoling, que é o imperador amarelo, o imperador Jade, Leizong, o deus do trovão, dentre outros. Depois de Lao Tse, a gente falou de Forri, que foi lá que fez aquela parte do oráculo. Depois veio Lao Tse e em seguida vai vir outro grande missionário, que é Confúcio, também enviado pela espiritualidade maior, 5 séculos antes da vinda de Jesus. Lembrando que Confúcio ele foi mais ou menos contemporâneo de Lao Tse, tá? E da mesma forma como na Grécia a espiritualidade encaminhou Sócrates, em Roma tiveram vários outros emissários, o povo chinês ele também teve seus emissários, como foi Confúcio. Tanto para engrandecer tanto a moral quanto a filosofia e a própria parte científica, como a gente já falou, do desenvolvimento da medicina, do desenvolvimento da própria farmacologia, que veio proveniente com essas teorias, com essas filosofias, né, com essa doutrina, que foi o taoísmo. Agora a gente vai ver confucionismo no próximo vídeo.